Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos num prólogo, o qual compreende os 9 primeiros capítulos. Hoje, nós iremos iniciar uma nova sessão do prólogo. Estamos chegando nos últimos capítulos do mesmo. Hoje nós vamos iniciar a sessão que corresponde a todo o capítulo 7. Esta sessão pode muito bem ser intitulada de As Artimanhas dos Adúlteros, o que nos faz perceber que o tema tratado aqui neste capítulo vem numa linha de continuidade em relação ao capítulo anterior, o capítulo 6. Esta sessão, já que ela compreende todo o capítulo 7, ela é composta de 27 versículos, uma vez que esta é a quantidade de versículos deste capítulo. Então, fiquemos hoje com Provérbios capítulo 7, versículo 1, que diz assim para nós: Meu filho, guarda as minhas sentenças e conserva contigo os meus mandamentos. Este versículo abre o capítulo 7 como um novo chamado paternal. Ouçamos aqui a voz amorosa, a voz carinhosa, a voz cuidadosa de Deus. É claro que aqui, meus amados irmãos e irmãs, se trata do sábio, o sábio que está dirigindo a palavra aos seus discípulos. O pai de família dedicado, o pai que está formando o filho no caminho do Senhor, ensinando-o a ser um homem de Deus. Mas exatamente estas figuras, o sábio, o pai, o próprio autor sagrado, que é quem dá diretamente a sua voz, ou melhor dizendo, quem é que dá diretamente a sua escrita, na verdade, estão emprestando as suas palavras ao próprio Deus. Aqui, na verdade, se trata de palavras vindas do coração de Deus. É Deus quem está se dirigindo a nós. Esse é um chamado paternal do Senhor. Pai que ama, o Pai que cuida. Atentemo-nos para os verbos que aqui aparecem. Guardar, conservar. O verbo hebraico chamar, que é o verbo que nós traduzimos por guardar, não significa apenas obedecer. Já tive ocasião de falar aqui em outros versículos, mas significa também vigiar, proteger, velar. A palavra de Deus, portanto, o que é indicado aqui neste versículo é que a palavra de Deus deve ser guardada como um tesouro, como se fosse um tesouro frágil, apesar de a palavra de Deus não ser frágil. Não há nada de frágil na palavra de Deus, mas guardá-la como um tesouro frágil e precioso, o bem mais precioso que nós possuímos. E já o verbo zafan, que nós traduzimos aqui por conservar, que significa esconder, conservar, sugere algo colocado no íntimo. Observem a ligação. Tanto significa esconder como conservar, ou seja, conservar aqui dentro.
protegido como joia no coração. Obviamente não se trata de esconder no sentido de que não deve ser partilhado, deve ser guardado só para si, mas é no sentido de guardar protegido no coração. Para os antigos sábios de Israel, este guardar é comparado a colocar a lei de Deus, a Torá, no coração como num cofre, não para ser escondida do mundo, mas para estar sempre pronta a guiar cada ato. Trata-se disso. Deus tem um cuidado especial pelos seus, pelos que o amam. E Deus quer fazer parte de toda a vida. Deus quer a totalidade. Deus não quer algumas partes da minha vida. Ele quer a totalidade. Inclusive, Ele quer fazer parte, Ele quer estar em cada ato meu, por menor que seja. Os menores atos, Deus quer que sejam guiados. Que sejam guiados pela sua palavra. Até a minha atitude mais simples, a que mais pareça uma atitude passiva, por mais paradoxal que possa parecer essa expressão, atitude passiva. Porque já que a atitude ela vem da mesma raiz de ato, né? É algo paradoxal, uma atitude passiva. Passividade já seria uma não atitude. Mas penso que vocês entenderam o que a expressão quis dizer. É no sentido de, por mais que a minha ação possa parecer uma inação, uma não ação, como, por exemplo, a atitude de ouvir, de escutar, por mais simples que seja, eu tenho que ouvir o outro, escutar o outro, ter essa atitude guiado, inspirado pela palavra de Deus. Desse modo, a minha forma de ouvir já vai ser diferente. Não vai ser um ouvir que demonstre impaciência, não vai ser um ouvir que demonstre intolerância, incompreensão, mas vai ser um ouvir. Uma vez que guiado pela palavra de Deus, vai ser um ouvir próprio das atitudes de Cristo, das ações, dos atos de Cristo. Vai ser um ouvir cheio de compaixão, de misericórdia, com senso de justiça. Vai ser um ouvir que tem sempre em vista colaborar para o bem do próximo, para a salvação do próximo. Vai ser uma atitude de ouvir tolerante. Entendam, meus irmãos, Deus quer que os menores atos da nossa vida, dos menores aos maiores, sejam guiados pela palavra de Deus. É nesse sentido, é de guardar no coração para que possa guiar cada um dos nossos atos. Inclusive, no Midrash Mishlei dos antigos sábios de Israel, tem uma sentença que lembra, que diz assim: quem guarda a palavra em seu coração, guarda a sua própria vida. Guardar a palavra é guardar a própria vida. É não perder a vida, é não deixar que a nossa vida caia nas mãos daquele que quer nos levar à perdição. É conservar a vida. Então, guardar a palavra no coração, na verdade, significa projetar a nossa vida para o além, para a eternidade. Em outras palavras, guardar a palavra no coração é ganhar a vida eterna. Trata-se disso, guardar a própria vida. Quem tem amor a si mesmo, quem tem amor à própria vida, quem quer viver a eternidade com Deus, quem quer a própria salvação, tratará de guardar a palavra no seu próprio coração. Nesse sentido, eu me recordo daquilo que o Concílio Vaticano fala para nós na Dei Verbum, que é exatamente a Constituição dogmática que trata a respeito da palavra de Deus
na vida da igreja, no sentido, significado, a importância da palavra de Deus na vida da igreja. Lá no número 25 da Dei Verbo, é dito o seguinte para nós. Olha o que a igreja está ensinando para nós. E é claro que esse ensinamento da igreja é inspirado pelo Espírito Santo, uma vez que a igreja é a autêntica, a legítima intérprete dos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, uma vez que este ensinamento, o Evangelho de Cristo, foi confiado à guarda e à transmissão da igreja. A igreja é a guardiã e é aquela que transmite o ensinamento de Cristo. E, portanto, inspirada pelo Espírito Santo, sobretudo em um documento como este, que se trata de uma constituição dogmática. Olha a natureza desse documento. Então, o que é falado aqui é interpretação autêntica, verdadeira e legítima da palavra de Deus. Então, o Conselho ensina assim a respeito da palavra de Deus. Número 25 da Dei Verbo diz assim para nós, em um determinado trecho deste número: o Sagrado Concílio exorta com ardor e insistência todos os fiéis a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo, com a leitura frequente das Divinas Escrituras, porque a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Debrucem-se, pois, gostosamente sobre o texto sagrado, que através da Sagrada Liturgia, rica de palavras divinas, quer pela leitura espiritual, aliás, quer através da Sagrada Liturgia, rica de palavras divinas, quer pela leitura espiritual, quer por outros meios, Lembrem-se, porém, que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração, para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem, porque a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Apenas este pequeno trecho da Dei Verbo, e olha que eu não li todo o número 25 da Dei Verbo, este pequeno trecho deste número 25 da Dei Verbo, ele já é um ensinamento profundo recheado de outros ensinamentos anteriores, vem na linha de continuidade, na linha da tradição da igreja. O trecho que eu li cita literalmente uma passagem da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8, quando diz assim: o Sagrado Concílio exorta com ardor e insistência todos os fiéis a que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo. O ensinamento aqui é que é pela palavra de Deus, a insistência, o ardor em aprender a sublime ciência de Jesus Cristo, esse aprender a sublime ciência de Jesus Cristo, se dá através da palavra de Deus. É pela palavra de Deus que em mim é formado o mesmo conhecimento de Jesus Cristo, a sublime ciência de Jesus Cristo. Ou seja, a forma como Cristo lida com esta realidade terrena, a forma como durante a sua vida terrena, Cristo lidou com esta realidade terrena, tendo em vista a nossa salvação. Então é através da palavra de Deus que eu vou aprender a lidar com as mais diversas situações da minha vida, seja no campo profissional, seja no âmbito familiar, seja no âmbito da minha vocação, chamado à realização da vontade de Deus, seja na minha vida espiritual, seja nos meus relacionamentos com os meus familiares, com os meus amigos, seja no plano econômico, seja em qualquer plano, que eu vou aprender a lidar da forma como Cristo. É a palavra de Deus que vai formar isso.
E é a palavra de Deus que sempre vai me dar a resposta à pergunta: como Cristo agiria nesta situação? Há também uma citação de São Jerônimo, que a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo, ou seja, quem desconhece as Escrituras, quem não frequenta as Escrituras, está ignorando o próprio Cristo, porque é as Escrituras que formam em nós, são elas que formam em nós sentimentos de Cristo. E também aqui, quando se diz que quando nós rezamos, a Ele falamos, e quando lemos os divinos oráculos, ou seja, a palavra de Deus, é Ele que fala a nós. Aqui é um trecho de uma reflexão de Santo Agostinho, que de fato é isso. Isto para nos recordar que não se lê a palavra de Deus de qualquer modo, de qualquer jeito. A palavra de Deus deve ser sempre lida em espírito de oração, sempre. Não se trata de não pode ser uma leitura com teor de curiosidade, simplesmente. Aliás, essa nunca deve ser a finalidade. Não pode ser uma leitura simplesmente com teor de estudo, por mais nobre que seja esta intenção. Mas sempre precisa ser a leitura acompanhada de oração. A minha oração precisa ser inspirada pela palavra que eu li, e já antes de lê-la, eu preciso rezar, pedir que o Senhor me dê um entendimento segundo a inspiração do seu Espírito. A palavra de Deus, portanto, deve ser sempre feita dentro de um ambiente de leitura orante. Não é qualquer leitura, é uma leitura orante. Que nós guardemos as palavras do Senhor, os mandamentos de Deus em nosso coração, para que deste modo nós possamos viver guiados por esta palavra, por esses mandamentos, e ensinar também as pessoas com as quais nós nos encontramos na vida a seguir a vontade de Deus presente na sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.